Olá, bom dia. Eu sou Lidiane Sayuri e hoje é quinta-feira, dia 1º de dezembro de 2016. Uma noite histórica e de solidariedade. 2 estádios de futebol lotados para um jogo que não aconteceu. Torcidas que esqueceram toda a rivalidade dentro de campo para homenagear as vítimas do trágico acidente envolvendo o avião da equipe da Chapecoense. Olá, muito bom dia. Eu sou Nolan Robertos. Na casa do Atlético Nacional de Medellín, milhares de pessoas foram ao palco onde seria disputada a primeira partida da decisão da Copa Sul-Americana para prestar uma emocionante homenagem. Dentro do estádio, 45 mil pessoas, muitas flores, velas e cartazes. Do lado de fora, outra multidão estimada em cerca de 100 mil pessoas. Aqui no Brasil, no horário previsto para acontecer o jogo da Chapecoense, as luzes da Arena Condá diminuíram de intensidade. Os mais de 20 mil torcedores começaram a entoar um único grito. O ambiente era aquele que deveria ser, o de final de campeonato. Participe do Link Record News com mensagens de solidariedade às vítimas desse acidente. Para isso, entre nas redes sociais, sempre utilize a hashtag Link Record News. Agora vamos aos outros destaques de hoje. Todos os 71 mortos na queda do avião da Chapecoense são identificados. O velório coletivo deve começar nesta sexta em Chapecó. Investigações apontam que o avião da Chapecoense estava sem combustível ao cair. E ainda, Renan Calheiros tenta acelerar votação de pacote anticorrupção, mas é derrotado no Senado. E STF julga hoje se presidente do Senado vira réu. Ele é acusado de prestar informações falsas, usar documentos falsificados e desviar verbas públicas. Divida sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do Link Record News. Uma noite histórica. 2 torcidas lotaram 2 estádios em países diferentes para um jogo que não aconteceu. Lidiane, nada de fronteira, nada de rivalidade. Brasileiros e colombianos se uniram para homenagear as vítimas de uma tragédia aérea. O estádio de Medellín, onde seria disputada a final da Copa Sul-Americana entre Chapecoense e Atlético Nacional, foi palco de uma noite que jamais será esquecida. Vamos ver então na nossa reportagem especial. Às 21h45 em ponto, horário previsto para começar a partida, 1 minuto de silêncio. Na sequência, das arquibancadas, veio o grito da solidariedade. Os hinos colombiano e brasileiro foram tocados pela Orquestra Sinfônica do país. No estádio onde ocorreria a final da Copa Sul-Americana entre Chapecoense e Atlético Nacional, os jogadores da equipe colombiana participaram da cerimônia muito emocionados. A homenagem aos mortos da tragédia aqui no estádio Anastácio Girardot, em Medellín, na Colômbia, reuniu 45 mil pessoas. Os visitantes vieram de branco e lotaram as arquibancadas. A homenagem também contou com a presença de autoridades do Brasil. Os nomes de todos os passageiros do avião, que caiu na madrugada de terça-feira, foram lembrados um a um. Crianças soltaram balões brancos e, no fim, pétalas foram jogadas no gramado. Uma noite sem rivalidade, de uma única camisa. Linda homenagem. E o estado de saúde dos 4 sobreviventes brasileiros internados em hospitais da Colômbia é crítico, mas segundo o último boletim médico, eles não correm risco de morrer.
O goleiro Jackson Follman é o atleta em estado mais grave. Ele teve uma das pernas amputadas e pode perder o pé da outra perna. O lateral Alan Ruschel passou por uma cirurgia na coluna. Segundo a médica Ana Maria Gonzalez, a operação correu bem. O quadro de saúde é estável e ele segue em cuidados intensos. E estamos esperando uma pronta recuperação. Alan está com os movimentos normais nos membros superiores e inferiores. Já o zagueiro Neto, último dos resgatados, está em estado grave. Ele teve trauma severo no crânio, tórax e pulmões. Aos poucos, começa a apresentar melhoras. O jornalista Rafael Renzel teve trauma no tórax e quebrou uma perna. O estado também é crítico, mas com perspectivas otimistas, segundo os médicos. Ainda de acordo com o boletim, a maior preocupação é o perigo de infecções, já que os ferimentos tinham nível alto de contaminação. Não há previsão de alta. Bom, agora a gente volta a falar sobre a noite de homenagens. Na mesma hora da homenagem na Colômbia, 20 mil torcedores se reuniram também em Santa Catarina, na Arena Condá, a casa da Chapecoense. Uma noite triste e emocionante em Chapecó. No gramado da Chapecoense, jogadores do futuro e do passado do clube. Entre eles, Fabiano, que está no Palmeiras e fez o gol do título de campeão brasileiro no último fim de semana. 20 mil torcedores lotaram as arquibancadas e cantaram em homenagem aos ídolos. Num abraço sonoro às famílias que acompanharam tudo do campo. Foi o fim de mais um dia pesado na cidade. Uma simulação do transporte das vítimas foi feita. Caminhões devem carregar os corpos do aeroporto até a cidade. Trabalho pesado para seu Irineu, motorista de caminhão há mais de 40 anos. A única coisa que eu posso dizer é que eu não sei se o coração vai aguentar. Nós acompanhamos todo o trajeto. Depois de 50 minutos, o cortejo chegou aqui à Arena Condá, o estádio da Chapecoense. Aqui ao fundo, o caminhão que deve trazer os corpos das vítimas. No gramado do estádio já estão sendo montadas as tendas onde vai acontecer o velório coletivo. Por lá conversamos com alguns jogadores que sobreviveram, porque não foram para Medellín. Entre eles, o goleiro Marcelo Boeck. Difícil porque, por mais que tenha rivalidade, né, a luta constante para cada um ter o seu espaço, a gente, acima de tudo, era pai de família. Eu nem gosto de pensar no próximo treino ou no próximo jogo, que eles já não vão estar aqui. Cláudio Vinck também tem passado o dia no clube, ajudando e sendo ajudado. Ele ficou fora da viagem por escolha do técnico e até tinha ficado chateado por isso. Todo mundo queria ir para essa final. E depois do que aconteceu, não tive reação. Foi um sentimento de tristeza. O jogador Demerson ficou fora do time por muito tempo por conta de lesão. E não sabe como vai ser rever os ex-colegas num velório, no local onde ele jogava. Não sei explicar, não sei falar a dor que eu estou sentindo. Só sei que dói muito. Do nada parece que está acabando, mas do nada volta mais forte. Difícil traduzir tudo isso com palavras, né? Muito complicado. Justamente para falar mais sobre essas homenagens, recebemos aqui o professor de comunicação da USP e da Uninove e pesquisador em América Latina, Alexandre Barbosa. Professor, bem-vindo ao Link Record News. Bem-vindo, professor, ao Link Record News. A gente vê homenagens aqui no Brasil, claro, isso era muito esperado, né? É um time querido por todo o Brasil. Agora, chamou muita atenção o número de pessoas que compareceram, compareceu ao estádio de Medellín, até fora do estádio também, quase 100 mil pessoas. Era esperado isso pelo senhor, você que pesquisa aí a América Latina? Ah, sim, esperava-se. A América Latina, ela tem, por tradição, achar-se que o Brasil e os demais países que falam espanhol não têm muita ligação, que nós não temos essa latinidade toda. Mas quem estuda a cultura popular, a comunicação popular na América Latina, sabe que é justamente dentro das manifestações das culturas populares que os latino-americanos mais se sentem solidários, né? O professor Emissário sempre fala que não há nada mais próximo na América Latina do que um camponês de outro camponês. A professora Maria Nazaré Ferreira e o escritor Eduardo Galeano sempre falaram que é por meio das manifestações das culturas populares que a América Latina se integra. E o futebol é a maior manifestação da cultura popular visível. Então era natural que, diante dessa comoção, que nós nos sentíssemos mais latino-americanos.
E os colombianos, os peruanos, os equatorianos, eles todos já foram um só país, né? Nós todos somos uma só nação. Eu costumo sempre falar nas minhas aulas que nós todos somos latino-americanos. A gente só precisa enxergar melhor isso. Então, nessa hora, é natural que eles se sentissem latino-americanos e sofressem como a gente. Então, se você pegar os jornais do dia seguinte a essa tragédia, os jornais brasileiros todos, né, com muito luto, mas os jornais latino-americanos muito mais, né? Eles também sofreram como a gente. O senhor acredita, já que o futebol é uma paixão realmente, a maior manifestação cultural entre os povos nesse caso, o senhor acredita que essa tragédia, ainda que infelizmente tenha dado o pontapé inicial, então, para uma aproximação ainda maior entre essas culturas, entre essas nações, entre esses países? Bom, espera-se. Sempre que tem uma tragédia tão grande quanto essa, a gente tenta tirar algumas lições. Como pesquisador da América Latina, a gente sempre fica triste quando nós colocamos aquelas hashtags ou aquelas imagens de perfil para tragédias que aconteçam na Europa, nos Estados Unidos. Não que elas sejam maiores ou menores tragédias do que as nossas, mas a gente fica um pouco triste de a gente não enxergar coisas tão tristes quanto aconteceram também na América Latina. Dessa vez, olhando esse exemplo dos colombianos, eu vi vários colegas jornalistas brasileiros falando: nossa, eu queria abraçar um colombiano. Eu lembrei de Gabriel Garcia Marques na hora, né? O Chico Saté colocou no Twitter dele, o Mário Prata, desculpa, colocou no Twitter dele, 100 anos de solidariedade. Então, espera-se que com isso a gente enxergue, falar: nossa, se eles colombianos fizeram tanta solidariedade com nós brasileiros, por que nós brasileiros também não podemos ter mais solidariedade com as mazelas e as histórias trágicas que acontecem na nossa América Latina tão sofrida? E o que pode, a partir de agora, então, contando que haja essa evolução, inclusive, entre os povos, né? Essa aproximação, quais são as características que podemos, então, concluir que sejam alteradas a partir de então? Bom, em primeiro lugar, entendermos que nós todos somos latino-americanos, né? Então, quando a gente olha para vou dar um exemplo até do próprio futebol. Quando começa algum torneio internacional como esse, como a Copa Sul-Americana, a Copa Libertadores, ou as Copas do Mundo, a gente sempre olha para os países latino-americanos como abaixo da gente. O Brasil é como se fosse um subimperialismo em relação aos seus demais vizinhos. Talvez agora a gente consiga enxergar que esses vizinhos latino-americanos têm tantas histórias parecidas com as nossas, têm os mesmos potenciais, têm as mesmas dificuldades, têm também coisas muito bonitas que podem acontecer. Então, acho que o primeiro passo de cada um em casa, diante das redes sociais, é olhar para os países latino-americanos e entender: eles não são menores do que a gente, eles são como a gente. Ou melhor, nós todos somos latino-americanos. E aí, começar a enxergar os carnavais que acontecem nos demais países, as festas populares, as manifestações culturais, as lutas da história da América Latina como sendo também nossas. E aí, passar a estudar mais. Eu acho que o grande ganho disso daí é Colômbia, terra do Gabriel Garcia Marques. Quem foi o Gabriel Garcia Marques? O que foi que ele escreveu? Então, e aí começar que a América Latina entre também nos nossos estudos. Acho que o maior ganho para a América Latina dessa tragédia toda, do ponto de vista da cultura, da aproximação, é que a gente passe a olhar a América Latina como sendo uma só. E aí a gente passe a estudar mais. Sem estudar mais, tenho certeza de que esses preconceitos que nós temos com nossos vizinhos vão diminuir bastante. O senhor acha que eles têm uma visão mais avançada do que a nossa em relação à América Latina nesse sentido? De que somos todos latino-americanos? Bom, existe essa questão da língua, mas eu sempre falo, quando alguém me pergunta, por fato deles falarem espanhol e nós português, que tem essa diferença toda, nós não falamos inglês, o inglês não é a nossa língua pátria, mas nós temos muita solidariedade com a cultura norte-americana. Então, não é a língua que nos separa. O que nos separa é justamente, são vários fatores, fatores históricos, fatores sociais, mas um pouco de desconhecimento. Então, os países latino-americanos têm um pouco mais de estudos, não também seja muito diferente do que a gente. Se a gente pegar os jornais latino-americanos, eles também não têm, todos eles, uma coluna de notícias sobre a América Latina, como também nós não temos das deles. Porém, em termos até de estudos, de prêmios Nobel de Literatura, por exemplo, a América Latina tem 6 prêmios Nobel de Literatura. Então, é normal que essas coisas fluam mais entre os países.
no Brasil ainda a gente tem um pouquinho daquela visão assim dos cucarachas, de colocar tudo numa mesmo balaio. Talvez agora a gente entenda um pouquinho de que, nossa, o pessoal ali da Colômbia, Venezuela e Equador foram um país só. Aqui a Bacia do Prata também foram uma coisa só. Nós tivemos participação nessas histórias todas. Então, talvez, se os fluxos de comunicação, e aí é muito legal que vocês façam um programa sobre isso, os fluxos de comunicação circulem mais, talvez a gente passe a ter mais conhecimento deles do que eles da gente. Professor, só para a gente encerrar, falta mais estudo disso nas escolas públicas e também nas particulares, enfim, no ensino fundamental, ensino médio, falta explorar um pouquinho mais a América Latina? Com certeza. Vou fazer um convite para todo mundo, né, em casa pensar qual foi o primeiro componente de América Latina que a gente estudou. Provavelmente as civilizações pré-colombianas, uma coisinha ou outra ali de Simão Bolívar, que eu disse tanto, né? Aqui do lado, né, temos uma estátua do Simão Bolívar, e só, a gente não estuda muita coisa. Então, se a gente passasse a colocar um componente de história da América Latina, desde lá do ensino fundamental, se os ensinos superiores também colocassem componentes da história da América Latina, eu tenho certeza, né, de que essa solidariedade iria aumentar ainda mais. E a gente não se surpreenderia tanto de ver os colombianos abraçando a gente como nós vimos ontem. Uma lição mais positiva, né? É realmente um progresso aconteça a partir, infelizmente, lamentavelmente, de uma tragédia, mas que algo bom fique aí de legado de tudo isso. Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Link Record News. Muito obrigado, professor Alexandre Barbosa, professor de comunicação da USP, também da Uninove, pesquisador em América Latina. Muito obrigado, professor. E ao longo desta edição do Link Record News, mais detalhes sobre o acidente envolvendo a equipe da Chapecoense. Bom, a gente muda um pouquinho de assunto agora, volta aqui ao Brasil, fala um pouquinho de política. Fracassou a tentativa do presidente do Senado, Renan Calheiros, de votar o pacote anticorrupção, isso horas depois da aprovação na Câmara dos Deputados. Mais detalhes agora com a repórter Vanessa Lima, direto da capital federal. Olá, pessoal do Link Record News. O projeto foi encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça para que ele possa ser debatido antes de ser votado em plenário. Os partidos não fecharam um acordo porque não quiseram enfrentar o desgaste de antecipar a votação. E o requerimento de urgência foi rejeitado por 44 votos a 14. O pacote anticorrupção, que foi desfigurado na Câmara, aumentou o conflito entre os poderes legislativo e judiciário. Um dos pontos da discórdia é a permissão para que membros do Ministério Público e juízes possam responder por abuso de autoridade. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Vanessa. E o Supremo Tribunal Federal julga hoje uma denúncia contra o presidente do Senado, Renan Calheiros. O plenário da Corte vai decidir se recebe ou não a denúncia da Procuradoria-Geral da República, que pode tornar o senador réu em uma ação penal pela primeira vez. A Procuradoria acusa Renan de usar dinheiro de uma empreiteira para pagar a pensão da filha que teve com a jornalista Mônica Veloso. Se a denúncia for acolhida, o presidente do Senado passa a responder pelas acusações de peculato, falsidade ideológica e uso de documento falso. Além disso, Renan também é investigado em outros 11 inquéritos no STF. Bom, agora a gente segue ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está a Fabiana Vantucci. Fabiana, mais uma vez, bom dia para você. Quais são os destaques de hoje aí do Paraná, Fabi? Bom dia. Olá, Nolan e Lidiane, bom dia para vocês, bom dia a todos. Olha só, os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato ameaçaram renunciar ao trabalho na operação caso a proposta de abuso de autoridade do pacote anticorrupção seja sancionada pelo presidente da República. Essa proposta, também chamada de Lei da Intimidação, prevê punições a juízes e procuradores. Os procuradores da Lava Jato se reuniram no prédio da Procuradoria da República no Paraná para manifestar repúdio à decisão da Câmara dos Deputados na votação das 10 medidas contra a corrupção. Os procuradores da Força Tarefa Lava Jato vêm a público manifestar repúdio ao ataque feito pela Câmara dos Deputados contra investigações e a independência de procuradores, promotores e juízes. A Câmara sinalizou o começo do fim da Lava Jato. Além de barrar as medidas anticorrupção, a Câmara dos Deputados também aprovou a proposta da Lei da Intimidação.
Para os procuradores, a medida pode significar o fim da Lava Jato. Entretanto, depois de meses de discussão sobre as 10 medidas, novamente, em uma noite, eles mudam toda a legislação e criam a intimidação ao Ministério Público. O motivo que eles fizeram isso foi porque nós estamos investigando, nós estamos descobrindo os fatos. Nós iríamos chegar muito mais longe do que chegamos até o momento. Para os procuradores, a lei da intimidação chega em um momento em que as investigações da Lava Jato estão cada vez mais perto dos crimes de corrupção praticados por um número significativo de parlamentares influentes. Essa lei de intimidação só tem um objetivo, de preservação dessas pessoas que estão sob investigação na Lava Jato. Os procuradores da Força Tarefa reafirmaram o compromisso de avançar enquanto for possível, mas que não será viável continuar trabalhando na Lava Jato se a lei da intimidação for aprovada. Temos as nossas responsabilidades em outras unidades da federação e outras procuradorias. Nós vamos simplesmente retornar para as nossas atividades habituais, porque muito mais valerá a pena fazer um parecer em previdenciário do que se arriscar investigando poderosos. Essa causa não é nossa. Essa causa é uma causa de toda a sociedade, de todos os cidadãos. O avanço de propostas como a lei da intimidação instaura uma ditadura da corrupção. Um estado de tirania em que o poder é exercido fora dos limites com os quais foi conferido pelo povo. E hoje o juiz Sérgio Moro participa de uma reunião em Brasília com o presidente do Senado, Renan Calheiros, para discutir o projeto que trata do abuso de autoridade. Também participam do encontro representantes da OAB, do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal. E seguindo com destaques da Lava Jato, agora eu vou falar sobre duas decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que afetam investigados na operação. A primeira decisão é relativa ao ex-deputado federal Eduardo Cunha e à esposa dele, a jornalista Cláudia Cruz. O TRF da 4ª Região manteve a prisão preventiva de Cunha e a denúncia contra Cláudia Cruz na Lava Jato. A defesa do ex-deputado argumentou que ele não oferece risco à ordem pública e que a existência de depósitos bancários no exterior não justifica a prisão. Para o desembargador relator do processo, as contas no exterior poderiam facilitar uma eventual fuga do ex-deputado. Quanto a Cláudia Cruz, a defesa alegou que as provas contra ela são ilícitas por terem sido transferidas ilegalmente da Suíça para o Brasil. O desembargador manteve a denúncia e explicou que a iniciativa de encaminhar o processo foi da autoridade central suíça. Já a segunda decisão do TRF da 4ª Região diz respeito a 2 investigados condenados na Lava Jato. O tribunal decidiu aumentar as penas do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, e do lobista Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano. Cerveró, que foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, teve a pena aumentada de 12 anos, 3 meses e 10 dias para 27 anos e 4 meses de reclusão. Já Fernando Baiano teve a pena aumentada de 16 anos, 1 mês e 10 dias para 26 anos. Os dois devem cumprir as penas conforme os termos do acordo de delação premiada. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Nolan e Lidiane, voltamos com vocês aí no estúdio. Bom trabalho a todos. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã, Fabiana Vantucci. Muito obrigado pelas suas informações. Até amanhã. Bom, a gente segue agora falando sobre o pacote anticorrupção. Autorização para que juízes e procuradores possam ser processados por abuso de autoridade foi apenas um dos pontos polêmicos desse pacote de medidas aprovado na Câmara dos Deputados. Exatamente. Ao desfigurar o projeto, os deputados impediram um novo tipo de delação premiada e também uma punição mais rigorosa para o servidor público, que enriquece de maneira ilícita. Várias emendas modificaram o projeto original. Os deputados tiraram, por exemplo, o crime de enriquecimento ilícito para servidores públicos. Também acabaram com a instituição do reportante do bem, aquele que denuncia crimes de corrupção em troca de parte do dinheiro recuperado. Além disso, pelo que ficou aprovado agora, ficou mais rápida a prescrição dos crimes. Depois de muita polêmica, no final das contas, ninguém teve coragem de apresentar uma emenda para anistiar o Caixa 2.
2, ou seja, caixa 2 vai ser considerado crime. Já o PDT sugeriu que fosse incluído no texto que juízes e integrantes do Ministério Público possam ser punidos por crime de responsabilidade. Foram 313 votos a favor. O texto prevê abuso de autoridade se juízes e procuradores agirem por motivação político-partidária. Qualquer pessoa pode denunciar o magistrado. A pena é de 6 meses a 2 anos de prisão e multa. E que, lamentavelmente, a Câmara tomou uma decisão ontem onde ela se divorcia cada vez mais da sociedade brasileira. E a Câmara, em vez de fazer o Brasil avançar, resolveu cuidar dos seus interesses corporativos, o que é uma tragédia. A presidente do Supremo, Carmen Lúcia, reagiu e lamentou a inclusão do crime de responsabilidade no projeto. Em nota, ela afirmou que pode-se tentar calar o juiz, mas que nunca se conseguiu nem se conseguirá calar a justiça. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, afirmou que a votação do projeto colocou o país em marcha ré no combate à corrupção. O ex-presidente Lula prestou o primeiro depoimento à Justiça Federal em São Paulo. Ele é testemunha de defesa de Eduardo Cunha, suspeito de receber propina da venda de um campo de petróleo na África. O ex-presidente Lula entrou de carro pelo acesso lateral do prédio, cercado por seguranças particulares. José Carlos Bunlai também veio depor. O depoimento do ex-presidente foi uma solicitação dos advogados de Eduardo Cunha. Assim como Bunlai, Lula é testemunha de defesa no processo que investiga o deputado cassado, preso em Curitiba desde outubro pela Operação Lava Jato. O processo apura a participação de Cunha na compra do campo de petróleo em Benim, na África. Segundo o Ministério Público Federal, foi nesse contrato que o ex-presidente da Câmara recebeu 5 milhões de dólares em propina. Os depoimentos foram feitos por videoconferência ao juiz Sérgio Moro, que estava em Curitiba. Vossa Excelência tem conhecimento da participação de Eduardo Cunha na nomeação de Jorge Zelada como diretor internacional da Petrobras? Não. Quais partidos tinham participação na indicação de cargos da Petrobras? Veja, todos os partidos que compuseram a base do governo. Eu já expliquei mais que uma vez que quando o partido compõe uma aliança política para governar, todos os partidos que compõem podem reivindicar ministério, podem reivindicar cargo. E esses partidos, então, fazem parte do governo. É assim que era montado antes, durante, depois. E assim que é montado agora. Bom, e agora a gente retoma, então, o assunto desses últimos dias. Infelizmente, a tragédia envolvendo o avião levando integrantes da Chapecoense. Todos os 71 corpos já foram identificados. O reconhecimento foi feito pelas impressões digitais. A nossa equipe foi até o local onde o avião caiu e mostra agora o tamanho da destruição. Durante um dia todo de homenagens, os peritos e os bombeiros continuaram trabalhando no local do acidente. O avião caiu em uma área montanhosa na zona rural de Antioquia, no interior da Colômbia, uma região afastada e de difícil acesso. Quanto mais entramos na zona rural, mais perto ficamos do local da queda. Depois de rodar cerca de 30 minutos aqui pela estrada de terra, por dentro de fazendas da região, nossa equipe parou no meio do caminho porque desse ponto já dá para ver parte dos escombros do que restou do avião. Lá em cima do morro, quando a aeronave bateu, ela se repartiu ao meio. O que a gente vê ali é o que restou da cauda do avião. Nossa equipe chegou no local exato da tragédia. Essa aqui é a parte da frente do avião. O que se vê nesse local é um emaranhado de ferro retorcido. Aqui em cima, olha só, muitas poltronas da aeronave completamente destruídas. Até os peritos vão ter dificuldade para trabalhar aqui. O comandante dos bombeiros de La Unión foi o primeiro a chegar no local do acidente. O colombiano Arquimedes descreve emocionado como foi difícil o trabalho de resgate. Eu ouvi muitos gritos. A primeira resgatada estava abraçada a uma árvore na parte alta da montanha. Levamos 1h e 40 minutos para retirá-la, diz o bombeiro. A resgatada era a comissária Ximena Soares. Do que restou da aeronave, só dava para identificar o painel, as roupas, os equipamentos de TV. Pilotos da Aeronáutica da Colômbia deixaram flores nos escombros em homenagem aos que morreram e foram embora. Para quem ficou, foi difícil conter a emoção.
Bom, a gente faz um convite agora também, você que quiser se solidarizar também com essa homenagem, de repente mande uma mensagem para a gente pela hashtag #LinkRecordNews, falando sobre esse acidente com a delegação da Chapecoense. Também pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp. O DDD é 11 95307 1851, é esse número que aparece na sua tela. Você manda uma mensagem, o que você pensa sobre isso, uma mensagem de força aí aos familiares, enfim, o que você quiser mandar sobre esse acidente para a gente lê ao vivo aqui. Ao longo da semana, a gente permanece aí com os canais abertos justamente para que você faça parte também desse grande momento de comoção, não só nacional, mas mundial, e a gente consiga prestar as últimas homenagens dignas a esses heróis que morreram simplesmente tentando cumprir o ofício, seu ofício aí no trabalho. As investigações sobre a tragédia apontam que a falta de combustível pode ter sido a causa da queda do avião. A Força Aérea confirmou que o avião não foi abastecido o suficiente para concluir o plano alternativo de voo. Nesse caso, seria um pouso na cidade de Bogotá. O secretário de Segurança Aérea da Colômbia, Fred Bonilla, disse também que a falta de combustível fez parar os sistemas elétricos da aeronave, ou seja, faltou combustível primeiro e depois começou a pane elétrica. A investigação comprovou que a tripulação pediu prioridade para pousar à 00:48 pelo horário de Brasília. 4 minutos depois, declarou emergência. E um avião da FAB é que vai transportar os corpos de Medellín até Chapecó. A Chapecoense espera começar o velório coletivo ao meio-dia desta sexta-feira. A intenção é que a homenagem dure cerca de 8 horas. Ao chegarem ao aeroporto, os corpos que estão em caixões fechados devem ser transportados em 3 ou 4 caminhões dos bombeiros, acompanhados por batedores da Polícia Militar. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o trajeto do aeroporto até o estádio deve demorar aproximadamente 45 minutos. E um porta-voz da Chapecoense disse que devem ser veladas na Arena Condá 51 pessoas, entre membros da delegação do time e profissionais da imprensa local. No momento em que o avião com a equipe da Chapecoense chegava perto do aeroporto, um outro voo teve prioridade no pouso. E agora o caso levanta uma dúvida. Como a torre de comando decide quando há mais de uma emergência ao mesmo tempo? A imprensa colombiana divulgou a última conversa entre a torre de controle e o piloto, que informou pane elétrica e falta de combustível. Um copiloto da outra aeronave, que também se aproximava da pista em Medellín no momento do acidente, diz ter ouvido a conversa entre o piloto da Lamia e a torre. Juan Sebastiano Pegg, da empresa Avianca, disse nessa gravação que o piloto pediu prioridade para aterrissar. Me acuerdo que el comandante dijo es que tiene problemas de combustible y no se va a declarar en emergencia. El man en ese momento no se declaró en emergencia. Entonces la controladora le dijo como, no sé qué, tenemos un problema en ese momento, un avión está aterrizando de emergencia, no se puede proveer. E pediu ajuda da torre para alcançar a pista, já que se encontrava num pouso de emergência. Fueron 2 minutos súper tensos, el man pidiendo ayuda. Ayúdenos, ayúdenos, vectores, vectores para a pista, vectores, senhorita. 2 brasileiras que estavam no voo da Avianca gravaram um vídeo contando o que teria acontecido. Aproximadamente depois de mais ou menos 1h20 de voo, o piloto informou que a gente deveria fazer um pouso de emergência por causa de ele usou o termo que me lembro, que a gente se lembra porque a gente estava muito atordoada na hora, escapamento de gás. Eu encontrei uma policial do aeroporto, né, uma funcionária do aeroporto, e ela estava falando com uma colombiana, falando da situação que aconteceu com os brasileiros. Eu interferi no meio da conversa e falei assim, como assim, eu sou brasileira, o que aconteceu com os brasileiros? E ela me explicou que, em outras palavras, que o nosso voo impediu que eles descessem e por isso o voo deles caiu. Em caso de 2 aviões solicitarem prioridade na aterrissagem, a preferência é do piloto que fez o comunicado primeiro. Mas a gravidade dos pedidos é rapidamente analisada pela torre de comando. Se tiver 2 ou 3 em emergência, estabelece-se uma prioridade, porém é questão de minutos para decidir isso. Por exemplo, uma tem um vazamento de combustível, uma suspeita, e outra tem um fogo a bordo. O fogo vai primeiro.
O piloto que levava a delegação da Chapecoense só teria relatado emergência quando a aeronave já estava em queda. Todos os indícios apontam que o avião caiu por falta de combustível e a pane elétrica relatada pelo piloto também pode ter sido consequência da falta de querosene. Com o tanque vazio, os motores param, o que desativa o sistema elétrico. O mínimo combustível que alguém pode decolar num jato, num avião desse porte. De A para B, da origem para o destino, no caso de Santa Cruz de la Sierra para Medellín, voar mais 10% desse trajeto para eventualidades em rota, mau tempo, desvios, vento não previsto. Esse 10% não é da etapa toda, é um cálculo. Descer, em não pousando em Medellín, ir para um outro aeroporto já previamente determinado e lá nesse aeroporto voar mais 30 minutos em níveis baixos, que o avião consome muito mais. De Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, até Medellín, na Colômbia, são aproximadamente 3.000 quilômetros, praticamente a mesma autonomia da aeronave. Uma das suspeitas, a mais preocupante, é que a companhia aérea realizou a viagem, mesmo sabendo que o avião não era adequado para um trajeto tão longo. Alguém autorizou um plano de voo, alguém autorizou que essa empresa funcionasse dessa forma. Nós não podemos pegar um caso desse e achar que a aviação é assim. A aviação não é assim. Se aconteceu como nós estamos vendo que talvez possa ter acontecido, está mais para Código Penal do que para aviação. Participe com a sua mensagem, então, de homenagem, #LinkRecornews pelas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. E o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta em instantes e a seguir você vai ver. Julgamento de Elise Matsunaga entra no 4º dia e pode durar mais do que o previsto. E ainda, cidades cubanas se preparam, então, para acompanhar a passagem do cortejo com as cinzas de Fidel Castro. Até já. Até já. Onze horas e 52 minutos pelo horário brasileiro de verão. Você está no Link Record News. E a gente volta a falar sobre esse julgamento de Renan Calheiros. Para isso, conversamos agora ao vivo por telefone com o advogado e doutor em Direito pela USP, Camilo Caldas. Doutor Camilo, muito obrigada pela participação do senhor aqui no Link Record News. Obrigado, doutor. Bom dia, obrigado. Cumprimento aí a todos os telespectadores, agradeço a oportunidade. Doutor Camilo, primeiro, como a gente pode entender e interpretar essa pressa para que o pacote anticorrupção fosse votado no Senado? Muito bem. Essa votação, sem dúvida nenhuma, ela teve um caráter oportunista, sem que fosse feito o debate correto sobre o tema com a sociedade. O pacote tinha várias partes problemáticas que mereciam sim uma crítica. Haviam partes que eram interessantes e mereceriam aprovação e, sem dúvida, essa aprovação acelerada foi feita para que eventuais congressistas ali que se veem envolvidos em casos de corrupção, com possibilidade de serem condenados ou envolvidos em um pacote anticorrupção que pudesse atingir os interesses deles, aceleraram essa votação para, de alguma maneira, afastar esse pacote e fazer apenas a votação de alguns pontos que interessavam mais a eles. Agora, doutor, por incrível que pareça, esse pacote, de repente até por pressão popular, esse pacote não passou aí no Senado, a votação não aconteceu. Ele foi para a CCJ agora. O que acontece, então? Quando que ele pode ser votado? Quais que são os próximos trâmites a partir de agora, doutor? Perfeito. De fato, foi tentada uma manobra para colocar a votação em urgência, o que aconteceu na Câmara, e essa manobra foi bem sucedida, por isso conseguiram fazer a votação lá. No Senado tentaram repetir a manobra, mas, de fato, por uma pressão que houve em torno desse tema, não foi aceita esse regime de urgência, e isso faz com que o pacote de medidas, as leis, tenham que ser discutidas no âmbito das comissões do Legislativo. Isso faz com que sua tramitação se torne mais lenta e que a possibilidade de discussão sobre o seu conteúdo ela aumente. Ou seja, agora nós vamos ter um espaço de discussão que foi interrompido quando a Câmara acelerou essa votação. E, portanto, seguramente a votação ela vai ficar postergada e não vai acontecer em breve. Bom, de qualquer forma, agora está na CCJ. Isso deve voltar depois para o Senado ou passa, então, para uma possível análise do presidente Michel Temer?
ela vai voltar para o Senado tem que decidir. Uma vez decidido, o processo legislativo faz com que a lei, se for aprovada, né, ela vai, e sem alterações, sem possibilidade de retornar eventualmente à Câmara, ele segue para a sanção ou veto do presidente da República, que pode, portanto, concordar com a lei ou discordar vetando. Aproveitando, então, vamos supor que ela seja aprovada do jeito que está, ela não volte para a Câmara e, de repente, o presidente da República vete o projeto do jeito que ele está. E aí, o Legislativo tem o poder de barrar esse veto ou vetado uma vez pelo presidente da República esquece o projeto? Tem sim. Diferente de emendas à Constituição que não estariam submetidas a esse controle do Poder Executivo, no caso de leis ordinárias, o presidente da República pode fazer um veto à lei, ou seja, ele não pode alterar a lei no sentido de acrescentar algo, mas ele pode simplesmente dizer que não concorda com uma parte, com um todo da lei. Se ele vetar, o Congresso Nacional ele pode apreciar esse veto, ou como se costuma dizer, derrubar o veto. Só que neste caso é necessário um quórum maior, ou seja, um número maior de parlamentares, seja no Senado e na Câmara, para que esse veto seja derrubado. Se a lei é aprovada por maioria simples, a lei é aprovada por maioria simples e o veto só pode ser derrubado, afastado, por uma votação de maioria absoluta. É um quórum maior, porque ele leva em conta o tamanho todo da Casa Legislativa e não apenas quem está presente na sessão. Ou seja, é um pouco mais difícil obter consenso para a derrubada de um veto. No entanto, é bom dizer uma coisa. Se o veto, eventualmente, ele é derrubado, o que acontece é que o texto que havia sido aprovado, ele então será promulgado e publicado. Isso não significa que aquela parte do projeto que não foi aprovada, ou seja, que foi rejeitado pela Câmara, que foi deixado de lado, vai caminhar. Porque uma das piores coisas que se verifica não é só o fato de que uma parte ruim foi aprovada, é que uma parte que poderia ter sido aprovada não foi. E essa discussão em torno do veto não vai trazer de volta esse grupo de medidas que foram escanteadas pelo Congresso. Agora, o veto é dado pelo Congresso todo ou seria só pelo Senado, por exemplo, nesse caso? Ainda supondo que passe pelo Senado, vá ao presidente, o presidente vete, aí só o Senado poderia vetar ou teria que passar pelo Congresso todo em união com a Câmara? Quem veta ou sanciona, né, sancionando, se aprova e vetando, se rejeita a lei, é o presidente da República. Então, ele vai ter esse poder de vetar ou sancionar. Se ele vetar, é o Poder Legislativo ou o Congresso Nacional, formado pelas duas casas, que vai analisar o veto, ok? Ou seja, é o Executivo que veta, o Legislativo que analisa se o veto é pertinente ou não. De qualquer forma, o adiamento dessa decisão, um ganho de tempo maior, pode ser benéfico, pode ser considerado assim para o governo de Michel Temer, uma vez que se ele, por exemplo, aprova um pacote de medidas do jeito que está, a insatisfação popular se torna muito grande. Por outro lado, se ele também veta as medidas da forma que estão sendo apresentadas, ele pega aí uma briga com o Congresso e se enfraquece politicamente. Pois é, de fato existe um alinhamento muito grande entre a maioria do Congresso e o presidente da República, tanto que várias medidas impopulares ou muito ruins, como por exemplo a PEC 55 de corte de gastos na educação, na saúde, em vários setores, ele tramitou com bastante facilidade e tem um alinhamento com o governo. Então outros temas, como esse por exemplo, tem grande possibilidade de ser sancionado pelo presidente. Até porque o conteúdo daquilo que foi aprovado no Congresso interessa ao Poder Executivo. Portanto, se novamente não existir uma pressão popular para que seja feito um veto a essas medidas que foram aprovadas, provavelmente o presidente da República deve sim sancionar a lei. Mas é bom lembrar que já houve um retrocesso, o governo, o Poder Executivo já se manifestou no sentido de vetar coisas que ele sentiu que causariam um desgaste à sua imagem, como foi o caso da anistia, do Caixa 2 em campanha. O governo foi pressionado e, num dado momento, manifestou-se dizendo que iria vetar. Ou seja, o mesmo pode acontecer nesse caso. Se houver uma pressão em torno do Poder Executivo, ele pode sentir que é melhor fazer o veto, se indispor com o Congresso, do que prejudicar ainda mais a sua imagem perante a população. Agora, doutor, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda aí na política, ainda no Senado, hoje o STF deve julgar o Renan Calheiros, finalmente, né? O caso é de 2007, ele é acusado aí, entre outros crimes de peculato, desvio de dinheiro público para sustentar uma filha com a jornalista Mônica Veloso.
ele pode virar réu. Eu gostaria que o senhor respondesse para a gente, ele pode ser afastado da presidência do Senado caso ele se torne réu, já que ele está na linha sucessória aí do presidencialismo? Daqui a pouquinho, então o senhor responde isso. Primeiro a gente vai fazer uma virada aqui, a partir de agora, então, parte da nossa rede fica com a programação local. Agora sim, doutor, então, se tornando réu, caso isso aconteça, caso o STF hoje torne Renan Calheiros réu, ele pode ser afastado da presidência do Senado, já que ele está na linha sucessória? Sim, ele pode. Havia uma discussão jurídica a respeito disso. O STF, Supremo Tribunal Federal, discutia se esse afastamento poderia acontecer na hipótese de alguém da linha sucessória de ser presidente, o presidente do Senado ou da Câmara dos Deputados, se eles fossem réus no processo. Havia essa discussão no STF, mas o STF já decidiu essa questão e se manifestou dizendo claramente de que réus em processos judiciais que estão na linha sucessória, como é o caso do Renan, podem sim ser afastados. Portanto, caso ele se torne réu, o que pode eventualmente não acontecer, caso ele se torne réu, há uma grande probabilidade de que ele venha a ser afastado, porque o STF já superou essa questão, já decidiu dizendo que nesse tipo de hipótese pode haver um afastamento sim. E aí, num possível afastamento, caso ele seja colocado como réu, quem é a próxima pessoa a ocupar o lugar, então, como presidente no Senado nesse momento, doutor? Essa é uma pergunta bastante pertinente, porque muitas vezes nós personalizamos o problema da política, dizendo, o problema era o Eduardo Cunha, o problema é o Renan, e muitas vezes o problema político ele é um problema estrutural e ele é um problema que não envolve exatamente uma pessoa. Não estou dizendo que a gente não deva culpabilizar certas pessoas na política. Estou dizendo que às vezes a gente pode acreditar que a remoção de um único personagem resolve os problemas e às vezes não. O ambiente político no Senado ele é bastante instável e, portanto, se eventualmente o Renan for afastado, existe uma incógnita a respeito. Apesar nesse momento, o governo ter uma certa hegemonia e uma força política bastante grande para conseguir eleger alguém do seu interesse no Senado, que eu acredito que provavelmente ocorrerá, há uma instabilidade política muito grande e nós já vimos em outros momentos surpresas em eleições para a presidência, tanto da Câmara quanto do Senado. E, portanto, é difícil a gente fazer um prognóstico preciso, mas acredito que um representante do interesse do Planalto, né, da presidência da República e que esteja alinhado com o governo. Isso é o mais provável. Agora, doutor, só para a gente encerrar, a gente lembra do caso de Eduardo Cunha, né, que foi um caso parecido, ele se tornou réu e depois ele foi para a Comissão de Ética da Câmara. Nesse caso, assim como aconteceu com o Delcídio do Amaral, senador do PT, ele também pode ir, de repente, para o Conselho de Ética do Senado e, de repente, ser cassado também? Sim, pode. Mas nesse caso, há uma outra... uma questão que é uma questão interna da Casa Legislativa, do Senado decidir por esse processo e, eventualmente, pela cassação do mandato. Considerando o poder político que o Renan tem dentro do Senado, que é, na minha opinião, um poder muito grande, acho difícil que isso aconteça. Diria até que ele tem uma estrutura e uma base política ali mais sólida do que era do Eduardo Cunha. É difícil fazer um prognóstico, mas eu não acredito que nós tenhamos uma cassação de mandato de uma forma simples. Aliás, não foi no caso do Eduardo Cunha e seria ainda mais difícil no caso do Renan. Não descarto essa hipótese, mas acho bastante difícil. Tá ótimo, doutor Camilo Caldas. Nós conversamos aqui então com o advogado e doutor em Direito pela USP, Camilo Caldas, que nos ajudou a entender um pouco melhor esse momento político que vive o país, principalmente com relação aos escândalos com o nome do presidente do Senado, Renan Calheiros. Obrigada, um ótimo dia para o senhor. Ótimo dia, doutor. Muito obrigado. Bom, agora a gente fala sobre o terceiro dia de julgamento do caso Matsunaga. O primeiro médico legista que teve contato com o corpo do empresário Marcos Matsunaga foi ouvido. Ele afirma que Marcos foi degolado vivo, Lidiane, e que Elise, olha só, teve a ajuda de outra pessoa. Vamos ver.
O terceiro dia de julgamento foi marcado pelo depoimento de uma das principais testemunhas do caso, o médico legista Jorge Pereira de Oliveira, que realizou a necrópsia no corpo de Marcos Matsunaga. Ele afirma que o primeiro corte foi feito no pescoço, enquanto o empresário ainda estava vivo. Existindo sangue nos pulmões aspirado, ele estava respirando e quando ele foi degolado, ele estava vivo. Esta é uma das teses que a defesa de Elise Matsunaga tenta contrariar. Se confirmado que o empresário teve o corpo cortado quando ainda vivo, a pena pode ser aumentada. Outras duas testemunhas foram ouvidas nesse terceiro dia de julgamento. Uma delas, o investigador Fábio Luiz Ribeiro. Ele trabalhava no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa de São Paulo em 2012. A versão dele foi parecida com o que disse o delegado que investigou o caso. Ambos afirmaram que Elise atirou em Marcos assim que ele chegou em casa com a pizza, sem que ele tivesse chance de se defender. E a curta distância, o que contraria a versão da defesa de Elise. Depois de examinar o orifício da bala, depois de examinar a tatuagem deixada em volta do orifício, tatuagem essa que ele explica detalhadamente, são os gases que são emitidos na hora do disparo. E se esse disparo está a longa distância, a mais de 1 metro, 2 metros, esses gases não acompanham o projétil nessa distância. Quando ele está mais próximo, em torno de 50 centímetros, esses gases acompanham o projétil e queimam a pele. E ficam pedaços de pólvora e os gases queimando a pele, o que gera o que eles chamam de tatuagem. Por isto, revela-se que o tiro foi a curta distância. A prima de Marcos também depôs. Ela falou sobre o relacionamento do casal. O julgamento de Elise deve durar mais que o previsto inicialmente. A estimativa agora é que os trabalhos aqui no tribunal se estendam pelo fim de semana. A equipe de acusação foi criticada pela defesa por fazer muitas perguntas às testemunhas, o que estaria atrasando o processo. Esse é um fato opinativo, até desrespeitoso. Bom, e a análise desse caso com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. Os técnicos ouvidos ontem, um médico legista, um policial e um perito, eles disseram que quando Elise Matsunaga esquartejou o marido, ele ainda estava vivo, depois de tomar um tiro na cabeça. A defesa alega que não. A defesa está tentando enveredar pelo chamado homicídio privilegiado. E o que é homicídio privilegiado? Homicídio é praticado sobre forte emoção. Diante de tudo que ela disse, que o marido falou que ele iria ficar sem a filha, iria simplesmente ficar na sarjeta, iria deixá-la e ela voltaria para o lugar de onde ela tinha sido tirada, da prostituição. Mas a acusação já adota a postura contrária, adota a postura da premeditação, falando que ela premeditou o crime, que ela comprou a serra, que ela matou com um tiro depois de dominar o marido quando ele voltou com a pizza, que ela esquartejou. E, inclusive, o Ministério Público, que também é da acusação, diz que ela teve a ajuda de uma outra pessoa. E ela diz que no depoimento que não, que ela simplesmente praticou o crime sozinha. Esse embate que vai acontecer durante a defesa e a acusação vai ser incrível para saber exatamente se vai colar, entre aspas, a tese de homicídio privilegiado, que abate muito na pena, ou então a premeditação com meio torpe e cruel de que ela premeditou o crime, que ela praticou o crime, que ela se livrou do corpo, acreditando que nada ia acontecer e que ela receberia, além dos R$600 mil de um seguro que ele tinha feito de vida, e ela era beneficiária, quanto ela também se beneficiar com a fortuna que ele tinha, porque Matsunaga era dono de uma das maiores empresas de comidas do país. De qualquer forma, o julgamento deve terminar no final de semana, mas é emocionante, vai ser muito emocionante o debate entre a defesa e a acusação para saber quantos anos Elise Matsunaga vai ser condenada.
O Link Record News aproveita agora, faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir, mais detalhes sobre as homenagens às vítimas do acidente envolvendo o avião da Chapecoense. Agora, 12:09. Até já. Link Record News de volta na sua tela, agora 12:14, horário brasileiro de verão. A gente volta com mais destaques do noticiário, porque o juiz Sérgio Moro, responsável pelas investigações da Operação Lava Jato, e Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, debatem neste momento no Senado o projeto de lei de abuso de autoridade, uma matéria, realmente um texto muito polêmico que divide as opiniões e deixa aí as autoridades, como muitos intitulam, amordaçadas. Elas ficam aí impossibilitadas, na verdade, de exercer o direito à justiça. Então seria uma proposta diferente da proposta de autoria do presidente do Senado, o senador Renan Calheiros. Essa proposta, então, é apresentada hoje pelo Sérgio Moro, ele que apresenta, então, uma proposta diferente da que o Renan Calheiros já apresentou. A proposta do Renan define os crimes de abuso de autoridades cometidos por membros ou do Poder Judiciário ou agente da administração pública, servidor público ou não, que no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abusa do poder. Essas, então, são imagens ao vivo, nesse momento, do Senado Federal, onde o juiz Sérgio Moro conversa aí com os senadores e, além dele, também está junto com ele o ministro do STF, o Gilmar Mendes. Exatamente, pela proposta de Sérgio Moro, segundo palavras do próprio juiz, ele colocou que é o seguinte: vai ser a inclusão de um único artigo na lei versando nos seguintes termos: não configura crime previsto nesta lei a divergência na interpretação da lei penal ou processual penal ou na avaliação de fatos e provas. Foi uma declaração dada mais cedo por Sérgio Moro, que acabou, inclusive, de participar de uma reunião na Associação de Juízes Federais, a AJUF. Dessa reunião que ele teve com os magistrados, ele seguiu, então, para o Senado, justamente para apresentar essa proposta. A ideia do juiz Sérgio Moro, ao apresentar essa proposta, é justamente evitar que se cause aí um mal-estar entre as autoridades, a pretexto de se coibir abuso de autoridade, que essas autoridades envergadas da aplicação da lei, como juízes, promotores e policiais, sejam perseguidos apenas por cumprir seu dever e contrariar os interesses poderosos, é o que deixa expresso e claro aí o juiz Sérgio Moro. De acordo com o Moro, né, essa lei que ele está apresentando, esse projeto de lei, essa nova medida, de acordo com ele, pode diminuir o risco de que a nova lei de abuso de autoridade tenha o efeito prático de diminuir a independência da magistratura e a atuação vinculada à lei por parte do Ministério Público e também da autoridade policial. Vamos tentar ouvir, então, o juiz Sérgio Moro, o que ele diz aí no Senado Federal. Vamos ouvi-lo. Se o juiz dos tribunais superiores decretar uma prisão cautelar e essa prisão cautelar vir a ser reformada, ainda que seja na última instância, ainda que seja por voto de maioria e minoria, vai ficar ele sujeito à persecução penal por abuso de autoridade? Ou seja, nós estamos ignorando a herança de um dos nossos pais fundadores, o Rui Barbosa. Vamos tolher a independência da magistratura? Então é importante que haja uma salvaguarda que deixe claro que divergências na interpretação da lei, divergências na avaliação de fatos e provas não representam abuso de autoridade. Foi mencionado aqui pelo colega me antecedeu o caso da condução coercitiva. Alguns juízes utilizam o instrumento, outros entendem que ele não é cabível. Há uma divergência de interpretação. Ilustrativamente, não muito tempo atrás, esse ano, em abril de 2016, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, num processo, um número um tanto quanto longo, mas um processo 501, 5109, 58, entendeu que a condução coercitiva era uma medida que encontrava abrigo legal, inclusive antes de, mesmo sem houver uma intimação prévia. Cometeram esses magistrados, 6 magistrados de seção do Tribunal de Apelação
Federal de Porto Alegre, um tribunal renomado, conhecido. Cometeram eles abuso de autoridade ou se trata aqui de uma mera divergência de interpretação a respeito do significado da nossa lei? Então, e essa é a sugestão que eu apresento, reputo fundamental que, caso seja a decisão, e é a decisão soberana dessa Casa Legislativa, do Parlamento, caso haja essa realmente intenção de atualizar a lei de abuso de autoridade, que essa lei seja muito bem refletida. Há inúmeras sugestões, eu vi sugestões do Ministério Público, eu vi sugestões da Associação de Juízes, tive conhecimento... Meio-dia, 19 minutos, pelo horário brasileiro de verão. Você acompanha, então, imagens ao vivo do Senado, onde, nesse momento, o juiz Sérgio Moro, juntamente com outras autoridades, inclusive o ministro Gilmar Mendes, debatem a questão do abuso de autoridade. O texto colocado entre as medidas do pacote anticorrupção. É feita agora, então, uma discussão, principalmente com relação a essa lei, esse projeto de lei, então, onde o juiz Sérgio Moro acredita que deva acontecer uma modificação, evitando também um mal-estar entre os poderes. Lembrando que no Senado, esse mesmo projeto que foi aprovado na Câmara, essa medida, essa emenda no projeto anticorrupção que foi aprovada na Câmara, ela já tinha sido apresentada no Senado pelo Renan Calheiros. Então, o Sérgio Moro já havia agendado essa visita, pedindo para que modificasse isso. Agora, como essa discussão do pacote anticorrupção também já está no Senado, ele já serve para os dois. A gente continua acompanhando a qualquer momento. Então, a gente volta com mais informações sobre o juiz Sérgio Moro e também o ministro do STF, Gilmar Mendes, que está no Senado Federal. A gente viu agora há pouco na imagem aberta, né? Ele é ao lado, inclusive, do presidente da Casa, Renan Calheiros. Agora a gente segue com destaques internacionais, porque em Cuba, as cinzas de Fidel Castro seguiram nesta quarta-feira num cortejo fúnebre pelo país. O enterro deve acontecer no domingo. A urna com as cinzas de Fidel Castro foi conduzida por Havana numa estrutura blindada, construída especialmente para esse dia. Rostos tristes tomaram as ruas, mas a bandeira cubana seguiu erguida, empunhada com orgulho. Horas antes, dezenas de chefes de Estado discursaram numa cerimônia pública. Raul Castro foi o último a falar. Hasta la victoria! Depois do adeus em Havana, o cortejo segue para Santiago de Cuba. Percorre o caminho inverso que os guerrilheiros sob o comando de Fidel fizeram ao derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista em 1959. A 150 quilômetros dali, nos Estados Unidos, o dia foi de protesto para os cubanos exilados. Queremos democracia, afirma o organizador da manifestação. O trajeto deve acabar na cidade de Santa Clara, onde também descansam os restos mortais de Che Guevara. Bom, agora a gente volta a falar sobre a tragédia que deixou 71 mortos com a queda do avião da Chapecoense. Enquanto os corpos são liberados, ou melhor, não são liberados, os torcedores e moradores de Chapecó buscam formas diferentes de homenagear as vítimas. A solidariedade está por toda parte. Na vitrine desta loja, o escudo do clube com uma fita preta e a homenagem. Para sempre chapecoenses. Nas ruas, até os bebês de colo foram vestidos com a camisa do time. A gente espera que as futuras gerações, saibam o quanto esse time representou para nós. As manifestações de pesar dos torcedores servem para confortar, mas não apagam a dor dos parentes. O chefe de segurança da Chapecoense, Adriano Bittencourt, era pai de 5 filhos e foi uma das vítimas do acidente. Está sendo bem difícil. Ele sempre esteve presente. Mesmo estando longe da gente, ele foi um pai e um marido mais presente do que muitos que estão perto, A cidade se prepara para uma grande homenagem às vítimas do acidente. Depois de liberados na Colômbia, os corpos serão trazidos aqui para Chapecó. O clube organiza um velório coletivo e espera mais de 100 mil pessoas na cerimônia. A cidade tem uma relação especial com a Chapecoense, um time do interior que ganhou projeção internacional.
É um grupo que foi moldado muito semelhante e para ser muito espelho da própria região, de pessoas batalhadoras, simples, mas que dentro do seu trabalho, que era o momento do jogo, que eles poderiam ser os exemplos. E quando um passageiro entra num avião, muitas vezes acaba ignorando as instruções obrigatórias de segurança passadas antes da decolagem. É verdade, só que em caso de acidente, dependendo da gravidade dele, seguir essas regras aumenta muito as chances de sobrevivência. Uma decisão correta em questão de segundos. Foi o que teria salvo o boliviano membro da tripulação que sobreviveu à queda do avião. Ele revelou que seguiu apenas o protocolo de segurança recomendado para acidentes e permaneceu em posição fetal com uma mala entre as pernas. A ação não só o livrou da morte, como amenizou o impacto da queda e fez com que ele se machucasse menos. Por lei, as companhias aéreas são obrigadas a passar os procedimentos de segurança. Qualquer dúvida, o passageiro ainda tem este cartão que fica bem em frente, aqui dentro do bolsão. Difícil mesmo é encontrar alguém que esteja realmente atento às instruções. São pouquíssimos os passageiros que prestam atenção enquanto nós estamos passando essas instruções. Nem sempre a gente vai ter a possibilidade, em caso de uma emergência, de conseguir passar isso em tempo hábil. Esta instrutora de voo diz que em situações graves, em que o avião precisa fazer um pouso de emergência, as posições fetal ou a de impacto são as mais recomendadas. O que a gente pode pedir é para que ele faça a posição de impacto, ele vai cruzar uma mão na outra e ele vai colocar aqui na frente e ele vai apoiar aqui a cabeça dele mesmo para que não haja nenhum tipo de deslocamento. Ele vai estar seguro aqui, tá? Ele vai ter o mínimo possível de condições de ter fratura em alguma coisa, é o que a gente espera realmente. Quando não há assentos na frente, a posição fetal é a indicada. Para realizá-la, é preciso abaixar e abraçar os joelhos. O queixo deve estar encostado no peito. Já se o problema durante o voo for a despressurização, que é quando falta oxigênio dentro do avião, não adianta só colocar as máscaras. O que é mais importante nesse momento? É importante que o passageiro puxe para que ele possa acionar o oxigênio. Se ele não puxar, ela não tem nenhum tipo de utilidade. A partir do momento que ele puxa, é necessário que ele coloque entre o nariz e a boca. Numa possível queda no mar, a única diferença é a utilização do salva-vidas. Tudo que a gente já conhece, né, que é do conhecimento da própria aviação, que pode acontecer, nós temos sempre algo para que a gente possa remediar essa situação. E ainda sobre a tragédia envolvendo o avião com a Chapecoense, nós deixamos aqui nossos canais de comunicação abertos para quem quiser participar com mensagens de solidariedade, mensagens em homenagem a esses heróis que morreram. Hashtag Link Record pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp também você pode participar deixando seu texto, a sua mensagem. DDD 11 95307 1851. Já temos manifestações. Já temos manifestações, a gente vai dar uma olhadinha aqui na nossa tela. O Gorete ou a Gorete de São Paulo, capital, que Deus conforte os familiares e que todos eles descansem em paz. Muito obrigado pela sua manifestação, Gorete. Jonatas de Bom Jesus, no Piauí. Vimos a paz reinar com uma torcida única. Força Chapecó é o recado então do Jonatas. Obrigada pela mensagem. Fernando de Imbituba, Santa Catarina. Deus vai confortar cada família desses jogadores e da nossa querida Chapecó. Obrigado, viu, Fernando? Tem também a participação do Diniz, de Jaú, interior de São Paulo. Sou palmeirense e estou muito triste. Se eu pudesse, trocaria a alegria do título que conquistamos pela volta desses seres humanos maravilhosos. Bonita mensagem, viu, Diniz? Obrigada pela sua participação. Faça como eles, então. Utilize nossos canais aqui para expressar esse momento de emoção, a sua última homenagem a todos que, infelizmente, se tornaram vítimas dessa tragédia. Bom, enquanto você manda aí sua mensagem, sua participação, o Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores. A gente volta daqui a pouquinho. A seguir, a repercussão nas redes sociais das homenagens feitas às vítimas do acidente envolvendo o avião da Chapecoense. Continue com a gente. Até mais. Agora, 12h32, Link Record News de volta na sua tela. Bom, e toda quinta-feira, o Link Record News deixa você antenado com tudo o que acontece no mundo pop. Além da Comic Con, o maior evento da América Latina desse universo, que começa hoje em São Paulo, a Daiane traz
muito mais novidades pra gente. Olá, Daiane. E aí, pessoal, tudo bem? Preparados para as novidades dessa semana? Então vamos lá que tem muita coisa para eu mostrar para vocês. A Comic Con Experience começou nesta quinta em São Paulo. O evento, como já falamos na semana passada, é o maior de cultura pop da América Latina. E para algo deste porte, nada melhor do que uma atração de peso para atrair os fãs. Frank Miller, nome consagrado dos quadrinhos, está presente nessa edição. E para celebrar a vinda do autor norte-americano, a Panini vai lançar uma edição definitiva da HQ Ronin. O quadrinho foi publicado originalmente entre 83 e 84 e chegou ao Brasil em 1988. A história é uma homenagem de Miller aos mangás, arte japonesa que ele é fã, e traz a batalha de um samurai contra um demônio. O preço do encadernado é de R$ 92. E quem quiser conhecer, pode ficar tranquilo que em breve esse clássico de Miller deve chegar até as livrarias e lojas especializadas. Saindo do mundo dos quadrinhos, a gente fala agora de um torneio para os gamers de plantão. Se você curte a série Tekken, se liga nessa. No próximo domingo acontece o TXT Brasil. O evento em São Paulo vai reunir jogadores de vários países para as disputas de lutas. Os 3 melhores colocados levam premiação. Tekken é uma série desenvolvida pela empresa japonesa Namco, que criou também o Pac-Man. O primeiro game foi lançado em 94 e logo mais, em 2017, sai a edição de número 7 do jogo. Se você quiser saber mais e garantir a participação, acesse o link que aparece aqui na sua tela. Mas corra que os ingressos estão acabando. I am your father. E nas telas do cinema tem novidade de um dos maiores símbolos da cultura pop. Foi divulgado um comercial do filme Rogue One, uma história Star Wars. No teaser de 30 segundos, é possível ouvir ao fundo a respiração de Darth Vader, um dos grandes personagens da cultura pop. O novo filme da franquia é um spin-off da saga Star Wars. Jim Erso, protagonista do longa, é uma rebelde que tenta roubar as ideias e as ações da Estrela da Morte. May the Force be with us. PG-13. Get your tickets now. Quer conhecer ainda mais sobre este universo? Então acesse br.starwars.com. Rogue One chega aos cinemas nacionais em 15 de dezembro. Olha só essa notícia, tem brasileiro brilhando em Hollywood para deixar a gente aqui morrendo de orgulho. Trabalho Interno, novo curta da Disney, está entre os 10 finalistas do Oscar com a categoria de melhor curta animado. A história de um homem de escritório que tem uma vida entediada e luta com o cérebro e o coração para ter uma vida mais divertida. Com pouco mais de 6 minutos, Trabalho Interno será exibido em janeiro, na estreia do filme Moana. A animação foi dirigida pelo brasileiro Léo Matissuda, que já trabalhou em filmes como Zootopia. Every minute counts. Let's go. Okay, you're the boss. E Detona Ralph. Nice being the good guy. Nice share, Ralph. As fellow bad guys, we've all felt what you're feeling. I'm Zangief, I'm bad guy. Agora a gente abre espaço para os astros e estrelas da música. A revista britânica New Music Express divulgou a lista dos 50 melhores álbuns de 2016. O primeiro lugar é da banda inglesa The 1975, que lançou o segundo álbum neste ano. Com um estilo mais pop e totalmente diferente do primeiro trabalho, a banda vem conquistando espaço e elogios de críticos da música. O segundo lugar fica com Kanye West. The Life of Pablo é o 7º álbum de estúdio do rapper. O CD teve boa repercussão, mas também foi bastante criticado.
Christine Andekins conquistou o 3º lugar da lista. Este é o álbum de estreia da cantora e tem uma mistura de pop com eletrônico. Para conferir a lista completa, acesse www.nme.com. E para encerrar com grande estilo, ainda tem uma super novidade sobre os dinossauros do rock. Os Rolling Stones lançam amanhã o tão esperado disco só com músicas inéditas. Depois de ficarem mais de uma década sem lançar nada, enfim saiu o álbum Blue and Lonesome, que tem 12 faixas. O grupo gravou o disco em Londres em apenas 3 dias e até liberaram um vídeo mostrando as gravações de estúdio. O CD já está em pré-venda no site oficial da banda. Esses foram os destaques da semana. Na próxima quinta eu volto com muito mais. Até lá! Tá aí, show de bola. Valeu, Daiane. O Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já. Link Record News de volta na sua tela agora, 12h e 43 minutos, horário brasileiro de verão. Estamos de volta para convidar o editor de mídias sociais da Record TV, Rafael Calisto. Rafael, boa tarde. Boa tarde, Lidy. Boa tarde, Nolan. Boa tarde para você que está assistindo a gente. Hoje a gente, como foi a semana toda, não podia ser diferente. A gente vai falar da Chapecoense. Não tinha como não ser, né? Essa semana vai ficar marcada na nossa vida, nos nossos corações, só com a Chapecoense. Nós e do mundo todo, né? A primeira coisa é o seguinte. As redes sociais ontem reagiram muito bem ao que rolou de festa. Porque o jogo seria ontem, né? Com o Atlético Nacional de Medellín. Então, no estádio teve muita festa. Lotou dentro e lotou fora do estádio em si, lá em Medellín, Colômbia. E tem alguns vídeos muito legais que se propagaram nas redes sociais com muita força. Queria mostrar o primeiro para vocês agora, que é esse aqui, ó. Uau! É impressionante, o número de pessoas fora do estádio também, né? É muito bonito mesmo. Vamos Chapé, né, que vocês estão ouvindo aí no fundo. É de arrepiar, né? Muito bonito. E ao mesmo tempo, rolou aqui também, né? Porque a gente tem essas imagens bonitas de lá, mas a gente teve festa aqui no Brasil também. Pra celebrar esses jovens que perderam a vida tão cedo. Então, o segundo vídeo que a gente trouxe mostra justamente o que aconteceu aqui em Santa Catarina. Então, o clima, a comoção realmente era de final de um campeonato desse porte. Infelizmente, aí dando força às pessoas que foram vítimas dessa tragédia. A torcida teve, estádio teve. Teve tudo. Teve, inclusive, vou contar para vocês, né, que eu nem tinha preparado para trazer pro programa, mas a história é boa. Teve uma conta de Twitter que narrou como seria o jogo dos sonhos. Então ele falava assim, tal jogador chuta pro gol, dava escalação, narrando como se fosse nesses 90 minutos o jogo de verdade. Ele teve muitos retweets, interação, a galera falou, pô, bacana a sua iniciativa. E, ao mesmo tempo, teve a questão da Fox também, nossos colegas que perderam muitos amigos trabalhando lá, que foram ao trabalho para a Colômbia, eles deixaram a tela preta por 90 minutos, né? E foi uma iniciativa que também teve muita adesão nas redes sociais, parabéns para os colegas que tiveram essa ideia. Fora isso, a Chapecoense, a gente tem uma história muito boa para falar. A página da Chapecoense teve um crescimento de mais ou menos 9.000% de curtidas. Olha que bacana. Que eu achei uma solidariedade muito grande da galera. Falei assim, vamos apoiar o time da forma que a gente puder. Se for um like, um compartilhamento, vamos passar para frente o que a página da Chapecoense tem. Então, ela foi de 300 mil, Nolan, para 2 milhões e pouco. Isso é importante para a reestruturação, né? De repente, claro, pensando mais para frente, né? Lance comercial também, né? Quanto mais curtida, você consegue mais patrocínios, enfim, mais dinheiro, mais lucro, de repente, nessa remontagem da equipe. Claro, isso pensando isso mais para frente, depois do velório, depois de tudo. Que o pessoal da Chapecoense saiba que pode contar com todos os fãs que eles têm. Agora, infelizmente, também na contramão de tudo isso, sempre tem aquela atitude isolada que destoa realmente de todo esse clima de comoção. Nós tivemos aí o vice-presidente do Inter, exato, Fernando Carvalho, querendo comparar a tragédia da Chapecoense com a tragédia pessoal, que ele classificou assim, do rebaixamento do time. É lamentável, né? Grandes times com o Internacional, agora uma declaração dessa, assim,
acaba, né, com sucesso. Aquilo que a gente conversou ontem aqui, né, Calixto? Você faz uma declaração no momento errado, moral lá embaixo, absurdo o que ele disse. Foi exatamente, Nolan, que a gente falou aqui. Quem acompanha sempre o link viu essa discussão ontem. A gente falou, você tem que entrar para agregar, você não pode entrar para prejudicar a conversa de alguma maneira. Ele chegou, falou que a tragédia pessoal do Inter, aí aquela aspa no ar mesmo, tragédia pessoal. Time lutando contra o rebaixamento, um time enorme, um time campeão, com história, um dos maiores do Brasil, com certeza. O Inter é um time grandíssimo, grandioso, glorioso. Se você tiver um rebaixamento, é uma coisa que você luta e volta, você se reergue. Tem a vida time desses para rapazes, voltar. Tem como, tem reversão. A vida desses rapazes não tem. Então eu achei assim totalmente descabido. E como eu penso, as redes sociais também pensaram. Pegou muito mal para ele mesmo. Não, eu acho que isso é o bom também, né? A resposta imediata, as besteiras que são divulgadas, isso a rede social dá, né? A mesma velocidade com que a bobagem é propagada também é respondida. Ele passou o dia todo ontem nos Trending Topics, ou seja, a galera estava falando sobre ele. O que esse cidadão disse? Quero saber, quero comentar. Com certeza, a torcida do Internacional de Porto Alegre não compactua com essa opinião do dirigente. De maneira alguma. De maneira alguma. Eu sei que todo mundo que está em casa assistindo a gente trouxe para o Inter, se solidarizou e ajudou como pôde e vai ajudar se puder. Então, não é um dirigente que representa o clube todo. Fique bem claro isso. Tem uma iniciativa legal, que eu tenho certeza que muita gente que torce para o Inter gostaria de ver. Que é assim, as redes sociais começaram com uma hashtag para tentar convencer o Ronaldinho Gaúcho a jogar pela Chapecoense. Eu achei muito legal. Eu trouxe para vocês algumas imagens, tá rolando no Twitter hoje, foi destaque de manhã. 10 Ronaldinho, ídolo máximo do futebol, mesmo parado, por onde passa, é amado. Seria fantástico se fizesse esse gesto. Ronaldinho na Chapé é a hashtag. E aqui 10 e a faixa de capitão, né? Apoio 100% o Ronaldinho na Chapé. Eu também apoio o Ronaldinho na Chapé, a hashtag. Tá aqui a foto do Ronaldinho, isso aqui é destaque no Twitter, né? Editorial. Que bacana, a ideia começou a ser propagada do nada, né? Porque pensaram no Ronaldinho, um grande ídolo, tá parado. Ele tá aí na casa dos 30, tem muita história, foi melhor do mundo 2 vezes. É um dos melhores jogadores que eu vi jogar na minha vida, com certeza. Ele postou esse logo da Chapecoense em preto, né? No dia do luto. E aquela história, né? Ele já tá para encerrar a carreira, foi jogar no México, ele chegou a jogar na Índia, jogou futsal lá. Então, assim, Gaúcho, você é bom demais para isso, volta para cá que a gente gosta muito de você. Então, acho que seria, de repente, falando do Adriano, do Kaká, que está saindo de Orlando. Então, quem quiser jogar pela Chapecoense, a porta está aberta. Eu acho que seria muito legal. Com certeza, a noite ficaria muito mais animada por lá, né? Com Ronaldinho Gaúcho, Adriano. Se eles realmente resolvessem formar esse time... A cidade está precisando. Acho que seria muito legal. A cidade poderia lucrar muito com isso no lado emocional mesmo, né? Emocional. Reerguer a confiança de todo mundo, porque é um negócio que abala. Quem sabe, né? De volta, né? É verdade. Quem sabe? Um novo time, novas esperanças aí, se formando em breve, é o que a gente aposta. Exato. E antes de ir embora, eu quero falar um negócio. Tá no Twitter bombando aí, você viu no bloco anterior aqui, no nosso Boletim Pop, a história da Comic Con, que tem muita coisa legal. Tá rolando no Twitter que as armaduras de ouro dos Cavaleiros de Ouro em tamanho real, desse tamanho aqui, mais ou menos, devem estar lá, devem mesmo, tá confirmado. Então, quem for vai gostar muito de ver. Eu que vou fazer 30 agora, foi 94 que passou no Brasil. Tinha 7 para 8. Imagina o tanto que eu gosto disso. É verdade, uma ótima oportunidade, né? Vai ter que levar o filho, o sobrinho, ó, se prepara. Bacana, Calixto. Obrigado, viu? A gente se vê aí amanhã. Até amanhã, gente. Até amanhã, Calixto. Beijo. Agora uma notícia importante, está confirmada, você que gosta de esporte, a segunda inclusão a toda a prova, corrida caminhada realizada pelo Instituto Olga Cos, isso em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, Lidiane. A corrida vai acontecer no próximo dia 4 de dezembro, às 7 da manhã, então domingo, no circuito do Ibirapuera. E para conhecer o trabalho do Instituto é muito fácil, basta você acessar o site www.institutoolgacos.org.br. E o Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores. A gente volta daqui a pouquinho. A seguir, as homenagens ao time da Chapecoense tomam conta do mundo do esporte. Até já. Até já. Meio-dia, 55 minutos. Você está no Link Record News. E a gente volta falando sobre as homenagens ao time da Chapecoense que tomam conta do mundo do esporte. Acompanhe.
O Real Madrid homenageou a Chapecoense durante a disputa pela Copa do Rei na Espanha. Os jogadores entraram em campo no estádio Santiago Bernabéu com camisetas que traziam a mensagem: "Todos somos chapecoense". Antes da bola rolar, houve 1 minuto de silêncio. Os jogadores do time francês Saint-Étienne também se manifestaram. Eles entraram em campo contra o Olympique de Marselha com o escudo do time catarinense estampado na camisa. Os atletas do Manchester United e do West Ham fizeram 1 minuto de silêncio antes da partida. Eles também exibiram no estádio inglês uma mensagem que, traduzida para o português, significa Unidos pela Chapecoense. O jogador Cavani, do Paris Saint-Germain, prestou uma homenagem após um gol em uma cobrança de pênalti. O Sporting de Portugal parou por 1 minuto antes do jogo contra o Arouca. Os torcedores do clube português levaram faixas de apoio ao time de Santa Catarina. As homenagens não foram só entre os times de futebol. Os telões das quadras de basquete da NBA exibiram o escudo do time catarinense. Antes do início dos jogos, as equipes fizeram 1 minuto de silêncio. Lindas as homenagens, e nós abrimos também os nossos canais de comunicação para que você deixe a sua mensagem nesse momento tão difícil, enfrentado não só aqui no Brasil, como vimos agora, nacionalmente, internacionalmente também. Parabéns aos times aí, né? Belas homenagens, muito legal, o pessoal utilizando inclusive espaço de publicidade para colocar ali Força Chapecoense. Muito bacana. Bom, você também pode mandar sua homenagem, #LinkRecoNews, ou então pelo nosso WhatsApp, o DDD vai aparecer na sua tela, é o 11, telefone 95307-1851. E a gente tem participação aqui do nosso telespectador, vamos dar uma olhadinha. O primeiro que manda pra gente, a primeira é a Tatiane, de Diamantina, Minas Gerais. Somos todos Chape, que Deus dê força para essas famílias. É isso aí, obrigado, Tati. Tem também a mensagem da Elza, de Montemor, São Paulo. A tragédia transmitiu solidariedade entre torcedores. Que essa dor acabe com a violência nos estádios. Força aos familiares, amigos e a todos que se comoveram com essa tragédia. É verdade que isso, então, fique de lição, né? As pessoas parem de brigar por questões muito locais e a selvageria pare de ser repercutida nos estádios e o espaço seja aberto a realmente a emoção, boas emoções. Obrigada, Elza. Essa união permaneça, né? Rose, de Araruna, ficamos em choque com essa tragédia que parou o mundo. A vida é muito passageira. Muita paz para todos os familiares. Tem a próxima mensagem da Daniele, de Seabra, na Bahia. Momento triste para amigos e familiares. Força Chapecó é a mensagem, o recado da Daniele. Obrigada. Aleph, de Palmares, Pernambuco. O dia em que o futebol foi um só hino, uma só torcida e uma só cor. Que Deus dê conforto para todos os familiares. Obrigado, Aleph. Você também pode continuar participando. Na nossa segunda edição também a gente vai te trazer aí mais homenagens, aquelas que vocês mandam para a gente. DDD 11 95307 1851 ou então pelas redes sociais, #LinkRecoNews. Agora seguimos com uma última informação. O Ministério Público Federal informou que recebeu relatório da Polícia Federal que aponta que houve vazamento das provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Mais uma vez, né? Segundo o MPF, no relatório do inquérito policial que apura o caso, a Polícia Federal afirma que as provas do primeiro e do segundo dia do exame, além da redação, vazaram antes do início da aplicação para pelo menos 2 candidatos. Nessa tarde, o Procurador da República, Oscar Costa Filho, deve detalhar os desdobramentos do caso e o MPF pede que as notas da redação não sejam utilizadas. Você acompanha todos os desdobramentos dessa infeliz, né, notícia e vazamento das matérias, de todo o conteúdo das provas do Enem ao longo de toda a programação aqui na Record News. Esta edição do Link Record News fica por aqui. Se você quiser sugerir algum assunto para o jornal, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe nas redes sociais, use para isso a #Link Record News. Acesse também a nossa página no Facebook, no nosso Twitter, entre na página da Record News no portal R7. O Link Record News vai ao ar em 2 edições, essa das 11 da manhã e também de volta o Link Record News às 3 horas da tarde. Record News, informação para você crescer. Até mais. Tchau, tchau.